mansidão a palavra em vós implantada. Essa palavra, ela já foi implantada naquelas pessoas. A palavra de Deus, que é viva, que é eficaz. Ele fala aqui do Evangelho. O Evangelho que é a boa notícia que Deus nos concedeu. O Evangelho que é a boa notícia que nós somos salvos em Jesus Cristo. O Evangelho que é a palavra que nos foi evangelizada, que nos chama ao perdão, que nos chama ao arrependimento, que nos chama à mudança de mente, que nos chama a lançar nossa esperança em Jesus. A Bíblia diz, Jesus diz, arrependei-vos e credes, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem do Evangelho. Então, acolher essa mensagem com mansidão. Ela foi implantada. Ou se ela não foi, ela tem sido implantada. Porque é algo implantado, como que nós lançássemos uma semente ali. Foi lançada uma semente, aquela semente precisa crescer. E para que ela cresça em nosso coração, ela precisa ser regada. Ela precisa ser alimentada. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Como alguém se torna discípulo de Jesus Cristo? Ouvindo a palavra, a palavra sendo plantada em seu coração, semeada ali a semente e regada. E assim ela vai florescer. Ela vai dar frutos. Ela vai chegar a uma estatura em que ela vai produzir os seus frutos. E eles vão dar mais frutos ainda. Então essa é a ideia de que Jesus diz que aquele que ouve a palavra, acolhe, recebe em seu coração, guarda a palavra, esse produz fruto a 30, a 70 e a 100 por um. Porque ele acolheu a palavra. Ele recebeu a palavra que foi implantada e ele acolheu. Veja o restante do texto, ele diz, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Esse evangelho é poderoso para salvar a nossa alma. Por quê? Salvar de quê? De que eu preciso ser salvo? A Bíblia diz que depois que Deus cria o homem, coloca o homem no jardim do Éden, e o homem desobedece à ordem de Deus e diz, olha, todas as árvores vocês podem comer. Mas a árvore que está no centro, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela vocês não podem comer. Porque no dia que dela comer, certamente morrereis. Então Adão e Eva, eles comem a fruto, morrem, e a Bíblia diz que a morte entrou por um só homem. Adão comeu a fruta, junto com Eva, a desobediência entrou e nós morremos em Cristo, em Adão. E aqui diz que agora, a partir dessa palavra, que é o novo Adão, é Jesus Cristo, que trouxe a mensagem, a boa notícia que nós podemos ser salvos. A nossa alma que está morta, a nossa alma que está indo em direção ao inferno, a nossa alma que está indo em direção à condenação por causa dos nossos pecados, a partir da pregação do Evangelho, de nós acolhermos essa palavra, nós seremos salvos. Paulo diz a Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim, salvará tanto a ti como os que te ouvem. A ideia de Timóteo cuidar da doutrina, do ensino. A pregação produz salvação. A pregação tem produzido vida e vida em abundância. A pregação tem produzido transformação nos corações. A pregação tem sido o meio pelo qual Deus salva o homem. Paulo diz, agradou a Deus salvar o homem através da loucura da pregação. Alguns pensam que um homem falando a palavra de Deus é loucura, meus irmãos. Você pode pensar essa noite que eu estou louco, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus, o Evangelho, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É loucura, é escândalo para alguns, é loucura para outros, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Amém. Porque nós temos experimentado, nós temos visto, nós temos contemplado o que a palavra tem feito em nosso coração, em nossa mente, em pessoas ao nosso redor. A palavra de Deus é poderosa para salvar a vossa alma. Salvar a nossa alma, meus irmãos. Essa palavra que é viva, que é eficaz. No 22, ele diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Veja, agora ele nos chama, aqueles que ouvem, e o tornai-vos praticantes está muito ligado àqueles que
foram semeados e deram crédito à palavra. Veja que o tornai-vos a minha obediência agora à palavra, ela vem depois que eu acolhi com mansidão. E aí agora ele diz, olha, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Alguém que é somente ouvinte, que ele ouve a palavra, que ele vem aos cultos, e ele ouve a palavra, e nada muda na vida dele. Isso é porque ele não acolheu com mansidão a palavra. Ele não deu crédito à palavra de Deus. Ele não acolheu aquela palavra como que sendo a pérola de grande valor, como sendo a cura para a sua doença, como sendo a cura para a sua lepra. Mas ele é ouvinte negligente. Ele não deu crédito a tal ponto de renunciar à velha vida, os velhos hábitos, as velhas atitudes. Mas ele não, por isso que ele não conseguiu tornar-se praticante. Porque a ideia de tornar os praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Veja, a palavra de Deus, quando ela é implantada em um coração, ela é literalmente como uma semente. A semente está ali. Se ela tem sido regada constantemente, ela vai crescer e vai produzir fruto. Porém,